Veja como é simples e fácil dar um like ou um joinha e se inscrever no canal, tanto pelo computador quanto pelo celular. E não vai ter nenhum tipo de compromisso, troca de informações e nem outro tipo de contato. Mas a sua atitude vai poder ajudar o canal a crescer e poder fazer programas melhores. Vamos lá, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Muito bom poder estar aqui com você mais uma vez para mais um programa. Hoje estou recebendo dois convidados especiais. O pastor Geraldo Magela, que é amigo de longas datas, nos conhecemos na época do teológico, ainda em São Paulo. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Périx? Que bom estar aqui com você, uma alegria. A gente já se conhece aí já há quase 40 anos, né, Périx? Poxa, não precisa falar isso. Hein, isso é sinal de maturidade, tá? Tá certo. Que bom, hein? Muito bom. Obrigado pelo convite. O outro convidado é estreante no programa, é o pastor Antônio Tostes, conhecido carinhosamente como pastor Toninho. Eu o conheci 8 meses, mais ou menos, depois do pastor Geraldo. Só que agora foi em Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Péricles, é um prazer estar com você, com o pastor Geraldo, uma satisfação imensa e, de igual modo, eu agradeço pela honra do convite para estar com vocês aqui. Pastor Geraldo, o senhor poderia falar um pouquinho sobre suas atividades, em que local o senhor atua? Então, eu moro em Petrópolis, eu atuo na União Sudeste Brasileira, que é o escritório administrativo aqui para a região de Minas, Rio e Espírito Santo. Eu trabalho como ministerial, atendendo aos pastores, às famílias dos pastores e também a área Ministério da Família da Igreja Adventista aqui na região. Já sou pastor aí há 34 anos e a gente gosta muito desse assunto de família e eu me sinto muito à vontade de estar aqui com você. Temos aí em torno de 500 pastores, né? São mais de 500 pastores que a gente trabalha junto e eu sempre estou envolvido nessa área da família e temos relacionados à família. Para mim é muita alegria estar aqui. Muito bem. Pastor Antônio, e o senhor? Aonde o senhor atua? Qual a sua área de atuação, por favor? Eu sou o diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação. Quem sabe alguém que está nos assistindo agora, nos ouvindo, não conhece. A Rede Novo Tempo de Comunicação é o centro de mídia da Organização Adventista para a América do Sul. Nós aqui produzimos conteúdo para TV, rádio e internet, nas duas línguas, português e espanhol. E falando aqui do Brasil, nós temos uma extensa rede de TV, com uma audiência de mais de 180 milhões de telespectadores, audiência potencial. Estamos nas principais TVs pagas do Brasil, temos uma rede de rádio. O nosso conteúdo está todo disponível na internet, com destaque para o NT Play. E eu tenho a grande responsabilidade, o privilégio e a honra de ser o diretor-geral da Rede Novo Tempo, e eu espero que, se você não conhece, que você possa acessar as nossas mídias e conhecer o nosso trabalho. Que maravilha, hein? Só tem gente importante hoje aqui. Nada. Mas vamos lá. Eu sei que o senhor falou aí internet, né? Eu sei que vocês têm também canais nas mídias sociais, não é isso? Poderia me dizer aí quais são os canais para que as pessoas possam acompanhar e conhecer? Pastor Geraldo, fala primeiro aí, pastor, seu trabalho na internet. Então, eu tenho atuado também, a gente tem que atuar na rede social, hoje ninguém pode ficar fora disso, né? Ainda mais a gente que é da área da comunicação, da igreja, né? Do ministério. Eu tenho um canal no Spotify, chama Família Lugar de Paz. Temos lá 28 temas sobre famílias, relacionamento familiar, educação de filhos, comportamento, tudo referente à palavra de Deus. É um princípio bíblico que a gente tem para educar as famílias e para ministrar na palavra do Senhor relacionada à família. Família Lugar de Paz, Spotify. Pastor Toninho. Eu fui Ok, Péricles e pastor Geraldo. Eu fui apresentador do programa Saldo Extra na TV Novo Tempo durante mais de 8 anos. E o ano passado, a partir do meio do ano, o programa Saldo Extra migrou da TV para a nossa plataforma NT Play. E eu continuo produzindo vídeos todas as semanas, são vídeos curtos, com dicas e orientações sobre finanças pessoais, educação financeira,
Além do NT Play, temos também o canal Saldo Extra no YouTube, e já fica aqui o convite para que você conheça, para que você acesse a nossa plataforma ou se inscreva no nosso canal no YouTube para que você receba todas as semanas dicas sobre educação financeira. Se por um acaso você não conseguiu anotar, eu vou deixar logo abaixo na descrição do vídeo os endereços dos canais para que vocês possam acessar, conhecer, tá? Que é muito bom, vale a pena, tá certo? Bem, para nós começarmos o nosso programa, nós vamos começar com uma oração. Eu pediria que o pastor Antônio fizesse essa oração, por favor. Ok, com prazer. Se você puder, você feche seus olhos onde você está e nos acompanhe nesta prece. Nosso grande Deus, nosso Pai querido, muito lhe agradecemos pelas tuas bênçãos, pelos teus cuidados, por saber, ó Deus, de que o Senhor continua conduzindo os nossos passos. Estar aqui neste momento, nessa live, é mais uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo para conhecer a tua palavra, para receber instruções e orientações para que nós vivamos bem com a nossa família, com as nossas finanças, com a nossa saúde, na educação dos nossos filhos e, principalmente, fortalecendo a nossa fé em nossa caminhada nesta terra, rumo ao reino eterno que nos aguarda. Que o teu Espírito esteja conosco, é o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nosso programa é um programa pequenininho, comparado com o que vocês falaram aí, é miudinho, né? Mas olha que privilégio que nós estamos tendo. Pela primeira vez, eu estou conseguindo reunir dois grandes pastores, que é o pastor Antônio Torce e o pastor Geraldo Magela. Qualquer ordem que você falar é a mesma coisa, tá certo? E pela primeira vez estão no evento juntos, não é mesmo? Eu não me lembro a última vez. Agora, só acho que é verdade, né? A live, durante esse período aí de pandemia, acho que é a primeira vez que estamos tendo um evento juntos, realmente. E nem na igreja também, não me lembro. Interessante, né? Agora tem mais a gente já se conhece há tanto tempo. Eu, Péricles. Pode falar. A gente já se conhece há tanto tempo, eu nunca estive com ele junto, assim, não atuando, né? Ministrando junto. Hein? Agora tem um detalhe que bem interessante, viu? Esses dois homens aí são irmãos, não é mesmo? Você vê, né? Não parece, mas são, né? Qual mais velho? Opa, não perguntei nada. Esquece. Não constrange o meu irmão, porque todo mundo erra e diz que ele é o mais velho. Essa coisa sempre cai para ele, não sei por quê. Mas, Péricles e amigos, eu fico feliz das pessoas pensarem que eu sou mais velho, porque isso deixa o meu irmão alegre, feliz, animado, entusiasmado. Então, é uma satisfação, né? As pessoas dizem para ele que acham que eu sou mais velho porque deixa ele feliz. Eu fico contente. Feliz, né? Tá bom. Mas Péricles, Oi. Pelo menos eu tenho uma vantagem, né? Pelo menos essa eu tenho. As outras eu perco todas. Tá bom. Eu vou fazer a primeira pergunta para o pastor Geraldo. Pastor Geraldo, qual a importância da família na vida do ser humano? Eu acredito que é a prioridade, né? Eu sempre falo que família é o sentido da vida. Se você tem uma família feliz, uma família em paz, bem ordenada, você alcançou o sucesso da vida. Essa é a prioridade. Se você pensar assim, parabéns, invista o seu tempo, a sua vontade, seus sonhos, invista tudo que você é e que você precisa para a sua família. Aí você descobriu o caminho da felicidade que você vai percorrer, lógico, com muitos percalços, desafios, mas a essência da vida é a família. A família, com certeza, é a célula da sociedade. E nós devemos preservá-la e devemos fazer de tudo para ela ser um lugar de paz. Certo. Pastor Antônio, qual a importância das finanças na vida? Nós precisamos de vestuário, de alimentação, precisamos suprir as necessidades da família, educação para os filhos, precisamos de cuidar daquelas que são as necessidades básicas da família. E, através do plano de Deus que nós encontramos em sua palavra, nós devemos fazer isso trabalhando. E o trabalho vai trazer os recursos financeiros para atender às nossas necessidades básicas. E para que nós vivamos bem em todos os aspectos, e como o pastor Geraldo falou, para que tenhamos uma família bem estruturada, bem fortalecida, nós precisamos cuidar bem das nossas finanças. E eu afirmo aqui, o dinheiro não é uma maldição. O dinheiro é uma bênção. Desde que nós usemos o dinheiro da forma correta,
desde que ele esteja no lugar certo em nossa escala de valores, desde que a gente use o dinheiro com base nos princípios que Deus estabeleceu para a nossa vida material. As finanças serão uma bênção em nossa vida, se nós administrarmos as nossas finanças segundo os conselhos do nosso Pai e tomando todos os cuidados para viver de forma equilibrada. Há muitos anos, eu venho fazendo curso de noivos. E ali a gente vai batendo papo, fazendo algumas perguntas, e eu tenho percebido que muitos dos casais, os futuros casais, né, eles estão ali pronto para casar, faltando poucos meses, mas ainda estão pagando prestação dos móveis, prestação da geladeira, do fogão e mais o aluguel. Como equacionar isso aí, pastor? Bom, eu entendo o seguinte, eu já fui convidado para falar várias vezes para jovens que estão se preparando para o casamento. E eu digo para eles que é fundamental, é essencial, de que haja, antes do casamento, aquilo que eu chamo de um alinhamento de expectativas. É importantíssimo que o noivo e a noiva, eles conversem sobre finanças antes do casamento. E eles já possam, antes do casamento, determinar o padrão de vida que eles terão após o casamento. Então, se a noiva trabalha, se o noivo trabalha, eles precisam, então, saber exatamente quanto que cada um ganha e, então, fazerem um orçamento que vai determinar esse padrão de vida que eles vão viver após o casamento. Se isso não acontece, Péricles, pode haver uma grande frustração. E você falou de uma dura e difícil realidade que nós temos no Brasil. Muitos jovens empolgados com o momento do casamento, com a cerimônia, em montar uma boa casa, eles acabam se endividando, assumindo compromissos, e aí vem a vida de casados, ele já começa com aquela vida sobrecarregada, né? E isto vai dificultar a formarem um relacionamento que seja construtivo. Porque se as finanças não estão bem, é certo que isso irá influenciar no relacionamento conjugal. Isso vai influenciar outras áreas da vida. Então, é muito importante que os jovens, antes do casamento, eles conversem para saber qual vai ser o tamanho desse casamento, o que eles podem fazer, que tipo de cerimônia eles podem realizar, que tipo de casa eles vão estabelecer para eles mesmos. Os erros acontecem porque falta o diálogo, falta o planejamento. Então, é muito importante que haja esta consciência nos noivos, que eles devem conversar antes, para que façam uma cerimônia de casamento que seja possível dentro da realidade financeira deles, e eles comecem a vida de casados, já com um orçamento pré-estabelecido, que vai determinar o padrão de vida, que tipo de casa eles vão ter, que tipo de automóvel eles vão ter, como será a qualidade de vida que eles vão estabelecer após o casamento. Eu nem diria qualidade no aspecto de ser maior, boa ou ruim. Eu faço referência ao padrão de vida, para que eles vivam de forma bem estruturada e, naturalmente, se eles começarem bem a vida de casados no aspecto financeiro, isto vai gerar um crescimento permanente e contínuo para que eles realizem todos os seus sonhos materiais. Pastor Geraldo, o casamento é formado por duas pessoas que se amam, correto? Agora me diga uma coisa, o senhor que trabalha com famílias há muito tempo, tem visto problemas familiares ou problemas do casal devido às finanças? Eu tenho um estudo da Folha de São Paulo que diz assim que a maior razão da separação conjugal na cidade de São Paulo, isso foi lá nos anos 90, eu tenho esse estudo que é a razão financeira, né? O Toninho estava falando, o pastor Toninho estava falando aí desse problema de casais, eu me lembro do pai dele, do nosso pai, né? E se vocês não sabem, meu irmão é xerox do meu pai, né? Em todos os aspectos, e puxou tudo de bom que o meu pai tinha, né? Por incrível que pareça. E meu pai, eu lembro disso há mais de 40 anos atrás, eu lembro que ele falava muito isso, né? Hoje essa vida é muito cara, né? Isso há 40 anos atrás. Um casal vai se casar, aí tem que ter enxoval, tem que ter jogo de quarto, tem que ter jogo de sala, tem que ter retratista, né? Tem que ter lua de mel, né? Aí ele falava, no dia do meu casamento eu trabalhei até meio-dia e fui casar de tarde e no outro dia eu já estava trabalhando de novo. Então hoje tem que ter um gasto muito caro, né? Então isso é um problema sério. E quando o pastor Toninho estava falando aí, eu me lembrei de um texto de Jesus
em Lucas, capítulo 14, versículo 28, que diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Interessante, né? Hoje, o problema da instabilidade conjugal já começa lá com os noivos, e aí vai se arrastando com muita prestação, com muita conta, e isso gera um estresse, isso gera uma insegurança, e, infelizmente, muitos casamentos ruem por causa da instabilidade financeira. É uma pena. Mas aí não tem aquela visão romântica que o amor pode todas as coisas, supera todas as dificuldades? Interessante, né? O amor vai, né? Mas tem uma hora que a razão suplanta o amor, porque o amor não é só sentimento, o amor é razão, o amor é realmente um controle das emoções. Ninguém vive de amor, né? Essa é uma história que só filmes e novelas contam, mas a vida dura, a realidade é cruel. E nesse mundo caro que a gente vive, né? A gente tem que ter muito cuidado para que isso não atrapalhe a relação conjugal, com certeza absoluta. Na vida moderna, praticamente todo casal trabalha fora. Cada um tem o seu rendimento, uns às vezes ganha mais do que o outro. Como deve se administrar as contas do casal? O homem ou aquele que ganha mais? Excelente pergunta, Péricles, excelente pergunta. Eu costumo dizer o seguinte, existem 3 dimensões na vida financeira. Eu chamo assim a dimensão para dentro, para fora e para cima. É fácil entender que para cima tem a ver com relacionamento com Deus. Quando eu falo direção para fora, é como nós gastamos a nossa renda, o nosso salário, como nós fazemos os nossos investimentos. E existem vários conselhos de como você deve gastar o seu dinheiro, como você deve fazer compra no mercado, que cuidados você deve ter para comprar um vestuário, um carro. Isso tem a ver como nós gastamos o nosso salário. Agora, a primeira dimensão é para dentro. É dentro de casa. E é dentro de casa que nós estabelecemos os critérios que nós iremos viver com as nossas finanças. Por exemplo, dentro de casa que você faz o planejamento. É dentro de casa que você faz esse orçamento que o pastor Geraldo falou, que foi mencionado por Jesus Cristo. É dentro de casa que você estabelece o seu padrão de vida. De que forma? Dialogando, marido e mulher. Eles devem conversar, e se os filhos, dependendo da idade dos filhos, se eles já forem juvenis, adolescentes, jovens, eles devem participar desse diálogo sobre finanças. Os filhos vão se envolvendo a partir do momento que eles forem amadurecendo. Quanto mais amadurecidos eles forem, mais eles devem se envolver. E esse diálogo ele é imprescindível, Péricles. Ele é fundamental. Eu digo o seguinte, lá em casa, por exemplo, quem que administra as finanças? No contexto de pagar as contas? Sou eu. Eu pago as contas, eu confiro extrato do cartão de crédito, eu faço a declaração de imposto de renda, eu estudo sobre investimentos, mas a minha esposa participa de todas as decisões. Ela conhece tudo, nós temos conta conjunta, ela tem todas as senhas de onde nós fazemos investimentos, da corretora, ela participa desses detalhes todos, eu a faço com que ela conheça, e quando vamos trocar um carro, como vamos tirar férias ou fazer alguma viagem, nós conversamos juntos e nós tomamos a decisão conjuntamente. O que eu quero dizer com isso? Nada de errado de que um dos cônjuges seja o caixa da família, aquele que paga, aquele que controla, aquele que guarda os recibos, aquele que faz a declaração de imposto de renda, nenhum problema, mas a decisão tem que ser tomada conjuntamente. E eu, Pérez, quero dizer que, quando um casal ele trabalha conjuntamente, eles serão mais fortalecidos, porque um vai ajudar o outro. E existe um conselho do sábio Salomão, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, quando ele diz que quando 2 trabalham juntos, eles são mais fortes. Né? Ele usa a ilustração, um aquece o outro, quando um cai, o outro levanta. E quando Deus estabeleceu o casamento, foi exatamente para isso, para que eu seja fortalecido pela minha esposa, certo? E ela seja fortalecida pela minha presença em todos os aspectos da vida, inclusive na vida financeira. E eu afirmo aqui, quando o casal trabalha juntos, eles, com certeza, se sentirão mais fortalecidos para ter uma vida financeira equilibrada. O segredo do êxito é essa união em todos os aspectos, inclusive na vida financeira.
Pastor Geraldo, o senhor balançou a cabeça, queria falar alguma coisa, não? Olha, depois dessa daí não preciso falar mais nada, né? Muito bom, parabéns, né? Já está tudo resumido aí, né? É verdade, né? Eu tenho uma frase aqui que diz assim, é interessante, de um escritor da área das finanças, Henry David Thoreau, diz assim: quase todo mundo sabe como ganhar dinheiro, mas só um em 1 milhão sabe gastá-lo, né? Então, esse é o problema, talvez, hoje, né? É mais um planejamento, falta de planejamento, falta de diálogo, né? Acho que tem que ser uma decisão conjunta. Quando um só toma o controle, não funciona no relacionamento conjugal, principalmente na área financeira, né? Eu acho isso aí nota 10. Eu quero dizer para os homens que não tem nada de ser inferior permitir que a esposa controle. Aqui em casa mesmo, minha esposa é muito mais controlada do que eu, então eu deixo nas mãos dela, eu sei de tudo, mas ela assume essa tarefa, que ela tem mais capacidade para isso. Péricles, me permita acrescentar algo que eu acho muito importante. Nós temos que tirar esse conceito deste aspecto meio patriarcal, né, da sociedade, em que o homem, por ser talvez o maior provedor da família, está sob ele a responsabilidade de cuidar das finanças e tomar as decisões na vida material. Essa visão está errada. E eu vou dar um argumento forte para você, marido, que está me ouvindo agora. Em muitos casos, o marido realmente ele está fora de casa trabalhando e, às vezes, por terem filhos pequenos, a esposa ela fica em casa para cuidar das crianças, e é natural que seja assim. A minha esposa trabalhava quando nós casamos, a nossa filhinha nasceu, ela parou de trabalhar, depois voltou a trabalhar. É bom que nós entendamos o seguinte: enquanto o marido está fora trabalhando, quem está em casa gastando com energia elétrica, com água, com material de limpeza, com alimentação? Quem que normalmente sai para comprar medicamentos, material escolar, uniforme das crianças, vestuário para as crianças? O que eu quero dizer com isso? Quando a mulher está bem inteirada das finanças da família, quando ela participa do orçamento, quando a mulher conhece os limites, ela pode se tornar a guardiã da economia. Ela dará uma grande contribuição. A natureza da mulher, quando ela está envolvida com as finanças, fará com que ela seja realmente o fiel da balança, o grande diferencial. E eu desafio aqui os maridos que estão me assistindo agora. Se você não tem vivido essa experiência, passe a viver essa experiência. Abra a situação das finanças com a sua esposa. Quanto ganha, quanto é a renda da família. Faça um orçamento juntos e você vai perceber que esta união conjugal, na questão também das finanças, ela vai produzir grandes dividendos para o crescimento da vida financeira e patrimonial da família. Você falou aí como pai provedor, também o pastor Geraldo comentou sobre isso, né? Porque tem algumas mulheres que não trabalham fora. E agora, como fica a situação dessas mulheres? Já que o dinheiro é todo do homem, às vezes ele faz as compras, ele faz tudo, e as mulheres, às vezes, para precisar de alguma coisa para ela, tem que pedir dinheiro. Eu conheci um casal mesmo que ela estava reclamando, e até para comprar o absorvente higiênico, né, ela tinha que pedir dinheiro para ele, porque ele não liberava nada. Parecia até pastor Geraldo, assim, fechadinho. Mas olha, Pérez, eu sou capaz de afirmar que essa época já passou, tá? Isso aí é passado. Você está velho. Ou não. Hoje... São problemas que ocorrem constantemente. A nossa geração, principalmente, né? Agora, mas hoje, eu acredito que... Olha, eu vou até chutar aqui, acho que mais de 80% das mulheres estão trabalhando fora. Elas, às vezes, eu conheço histórias pessoais de que as mulheres estão trabalhando e os homens estão ficando em casa. Porque as mulheres hoje elas estão se colocando muito mais fácil no mercado, elas estão muito mais preparadas, as mulheres estudam, elas fazem faculdade, o percentual de aprovação de universidade hoje é muito maior feminino do que masculino, e elas estão se colocando no mercado. E hoje essa história aí de que mulher precisa pedir dinheiro, eu percebo que é só em casos extremos mesmo, ou de uma geração mais assim madura, né? Da geração nova, não. Mas isto não é vergonhoso, eu acredito que não. Desde que haja Jesus na vida, né?
E a mulher participa, e é aquilo que o pastor Toninho falou. Geralmente, o homem tem a tendência de controlar as finanças. Eu conheço também colegas, até pastores, e muitos pastores, que é a esposa que controla as finanças. Conheço muitos mesmo, e funciona melhor do que, às vezes, o marido, né? E as mulheres, quando querem ser seguras, elas são muito seguras mesmo. Eu acredito que é mais uma questão, assim, pessoal, de relacionamento. A gente nem tem que preocupar tanto com dinheiro, mas mais com relacionamento, né? Aquele texto que Jesus diz: far-lhe-ei uma mulher idônea, uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Ele está dizendo que a mulher auxilia o marido. Ele não está dizendo que a mulher é inferior. Ela, às vezes, pede porque ele quer o caixa, como o Toninho falou, né? Tem que ir no caixa pedir o dinheiro, né? E se ele não dá, ele apanha em alguns casos. Mas a verdade é que já foi época, né? Eu acredito que o casal maduro, os dois têm até conta corrente, cartão de crédito, né? Tem liberdade de lançar mão do dinheiro quando precisar, né? Eu penso assim. Eu acho que essa história aí é mais uma história de uma geração antiga, né? Mais do passado. A geração moderna hoje aí, eu acredito que já está bem evoluída nesse sentido aí. É meu ver, né? Minha opinião. Eu acho que esta afirmação do pastor Geraldo está realmente correta. A gente sabe que existe um percentual muito maior de mulheres hoje no mercado do que no passado. Mas as estatísticas também mostram de que o salário médio das mulheres é menor do que os homens, de uma forma geral, em todas as áreas. O salário das mulheres, a média ainda é menor. Isso quer dizer que o homem, em muitos casos, continua sendo o principal provedor. Mas isso não dá direito ao homem de exercer a autoridade sobre as finanças. É nesse aspecto que eu acho que a gente deve destacar, né? Então, não importa qual seja o salário de um e de outro, porque, em alguns casos, a mulher até ganha mais do que o homem. E isso não deve ser visto como algo que menospreze o homem dentro da relação conjugal. Não. Um ganha, não importa quanto um ganha. Junte os salários e estabeleça um orçamento para as necessidades da família. E um detalhe, eu mencionei aqui, lá em casa eu tenho uma conta bancária só, uma conta conjunta, temos um único cartão de crédito, a minha esposa é dependente ali do cartão, eu confiro tudo, é um extrato só. Mas nada de errado de que a mulher tenha a conta bancária dela, o homem tem a conta bancária dele, nada de errado de o homem pagar algumas contas e a mulher pagar outras contas, mas o orçamento deve ser único. Esta visão é que é importante, para que eles saibam exatamente quanto eles vão reservar para fazer investimentos. Às vezes o homem quer gastar muito com o carro e a mulher, às vezes, quer gastar muito com outra coisa dentro do orçamento da família. Então, essas decisões, os limites, devem ser administrados conjuntamente. Agora, se porventura existe aqui um casal que está nos assistindo e a mulher, porventura, não esteja trabalhando neste momento, eu citei aqui que eu vivi essa experiência em casa, né, quando a minha esposa parou de trabalhar até que a minha filha fosse para a escola, desde que ela nasceu até que ela fosse para a escola. Neste caso, Péricles, para resolver essa situação que você mencionou, eu sugiro que, ao fazer um orçamento, que o marido, tendo esta sensibilidade, que coloque aquilo que eu vou chamar de uma mesada da esposa, que ela tenha um valor que seja para ela, para que ela possa ir no salão, para que ela possa se cuidar bem. Às vezes ela quer sair com as amigas para um chá, alguma coisa assim. Eu acho que isso fará bem para a mulher se ela tiver dentro do orçamento da família algo que não apenas supra suas necessidades básicas, mas que ela possa ter alguma liberdade para também poder gastar com algo que vai fazer bem para a sua autoestima, e isso vai, com certeza, fortalecer ainda mais o relacionamento do casal. É interessante notar que a conta conjunta também diminui os custos, né, para o casal. Você só paga a taxa de banco, né? Hoje existem muitas contas que não cobram mais taxa bancária, cartões de crédito que não cobram taxa. Existe esse benefício também. Mas, independente da economia com as taxas bancárias, o aspecto principal é este, né? De que as decisões sejam tomadas conjuntamente, que o casal ele estabeleça os limites, quanto nós vamos gastar com cada item do orçamento da família. Pelo que o pastor Geraldo estava falando, o pai de vocês não era consumista, né? Eu vou fazer uma pergunta agora, pastor Geraldo. Como o consumismo afeta a fé? Interessante, né? Eu tenho outra frase que diz assim: em média, 80% do dia útil as pessoas sonham
pensam e perseguem o dinheiro. E outra diz assim, o gerenciamento do dinheiro não é tanto uma técnica, e sim uma atitude. As atitudes relacionam com as emoções. Gerenciar o dinheiro envolve controlar as emoções. É certo que gastar é gostoso, né? Comprar é bom. Isso satisfaz um ego, isso satisfaz um desejo, e às vezes esse desejo é descontrolado. Esse desejo, às vezes, é muito impulsivo, é mal planejado, e por causa desse mundo hoje, com muitas e tantas opções, você tem tudo à mão, e a internet hoje facilita. Hoje você faz um clique ali, é perigoso você fazer uma besteira de descontrolar-se financeiramente, por causa do apetite e por causa da oferta, né? E é muito fácil comprar. E o crédito está aí, solto na praça. E a pessoa acaba se descontrolando por causa dessa vida moderna com tantos bens materiais. E existe também uma comparação, existe competições, existe, às vezes, até, ele tem, eu também quero. Então, é muito perigoso. A emoção tem que ser controlada, a razão tem que dominar. E o consumismo realmente é o secularismo. A palavra consumismo já está até desatualizada, é o secularismo. Hoje as pessoas são muito seculares, querem fazer sempre atualizações, desde um celular até um automóvel. Então, isso vai, roupas e móveis. Eu tenho um colega que diz assim, nós vivemos no mundo dos móveis, imóveis e automóveis, né? E Jesus já falou disso no passado, né? Portanto, não vos inquieteis, né? Basta cada dia o seu próprio mal. E as pessoas vão com ansiosidade, com muita ansiosidade, e a satisfação, às vezes, está na aquisição. Isso é muito perigoso. Isso é o mal do mundo moderno, né? Do mundo secular, né? Com isso, as pessoas começam a trocar o lugar de Deus pelo lugar dos bens, das coisas, né? Justamente, esse é o problema, né? Tem que ter prioridades. É claro que a gente precisa do conforto, a gente precisa das aquisições, mas isso não é a prioridade do casal e nem da pessoa. A gente tem que ponderar, né? E colocar os valores nos seus devidos lugares, né? O dinheiro, ele pode se tornar uma bênção, mas ele também é a raiz de todos os males, escreveu o apóstolo Paulo. Tanto gastar como também economizar demais. Até você citou o nosso pai, né? O nosso pai era muito econômico, né? Ele sempre usava assim, a pessoa da roça, né? Tem que economizar, tem que economizar. Eu vivi muito com ele, né? Ele realmente sofreu muito na vida, né? Ele veio de uma situação extrema de dificuldade, né? Para o mundo das aquisições, ele, graças a Deus, teve dentro do âmbito dele, ele cresceu, mas ele sempre dizia esse princípio, tem que economizar, é o princípio da vida, né? Em todos os aspectos, né? Não só no dinheiro, mas nas emoções, até na área da saúde, em tudo a gente tem que ter muito controle, né? Gerenciar as finanças, gerenciar as emoções, é uma grande lição para a vida. Pastor Antônio, e o consumismo? Hoje tem um celular que tem foto de 12 megapixels. Daqui a 9 meses ele lança um que tem 13 megapixels. As pessoas parecem que, não, agora esse não presta mais, tem que ser o outro, né? Isso pode afetar, assim, a família? Com toda certeza. Por quê? Porque o consumismo ele leva ao desequilíbrio financeiro, né? E esse desequilíbrio afeta outras áreas da vida. Afeta o relacionamento conjugal, afeta a saúde, afeta as emoções, afeta o relacionamento com Deus. Muitas pessoas deixam de devolver o dízimo, né? As pessoas se tornam assim mais egoístas, olhando só para elas. Elas não têm tempo para olhar o próximo, para ajudar, para praticar o amor ao próximo, o grande mandamento, né, dado por nosso Senhor Jesus Cristo. E é importante que a gente entenda o seguinte, quando se fala de consumismo, entender que o consumista não é aquele que necessariamente está gastando muito. Consumista é aquele que gasta mais do que as suas possibilidades. Não existe nada errado em gastar, em consumir, propriamente dito. O problema é quando a gente gasta mais do que aquilo que nós podemos. O problema é quando a gente coloca a ostentação no primeiro lugar, esse desejo de ter tudo novo, tudo que surge por aí a pessoa quer, vai lá e comprar, está sempre comprando uma roupa nova, quando existem tantas pessoas passando necessidades. O pastor Geraldo mencionou aqui as palavras do apóstolo Paulo, que estão lá na carta a Timóteo, o amor é a raiz de todos os males. O apóstolo Paulo deixa um conselho, eu até abri a Bíblia aqui, que diz assim, ele faz uma advertência, né? Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos,
nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Ele diz assim, que praticam o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir. O que Deus está dizendo? O seguinte, nada de errado em consumir, mas gaste com responsabilidade. E quando eu falo com responsabilidade, eu digo em dois aspectos. Primeiro, não destruir a natureza, gastar com aquilo que é bom para a nossa saúde. Nosso corpo é a nossa máquina de trabalho, a nossa mente é a máquina de trabalho, né? A minha mente é a minha ferramenta de trabalho. Se eu cuido bem da minha saúde, a minha mente vai estar mais ávida para o aprendizado, para tomar decisões. Aquele que faz trabalho manual, o seu corpo vai estar mais disposto ao trabalho. Gastar com responsabilidade naquilo que você vai comer para cuidar bem da sua saúde. Gastar com responsabilidade também dentro do tema da sustentabilidade. Não vou falar sobre isso, que seria um tema extenso para nós dialogarmos aqui. Mas gastar com responsabilidade para você viver dentro das suas possibilidades. E aí você não vai se tornar um consumista. Aonde nós matamos o consumismo? Quando nós fazemos o orçamento. Porque o orçamento estabelece os limites. E, normalmente, as pessoas consumistas são aquelas que gastam mais satisfazendo desejos do que necessidade. Então, o que eu oriento as pessoas? Quando você estiver diante de uma decisão de consumo, pergunte para você mesmo, isto é um desejo ou é uma necessidade? Se você não estiver seguro dessa resposta, não compre. Porque aquilo que você disse, Péricles, que o pastor Geraldo falou também, é que as pessoas gastam só com desejos. É uma roupa nova, é um sapato novo, é o celular novo que saiu, é aquilo que o outro tem, eu também quero. Então, é essa busca da satisfação só de desejo, 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 que leva as pessoas a se tornarem consumistas, e vem toda a consequência que nós mencionamos aqui. Então, quando nós entendemos que a prioridade é a satisfação das necessidades básicas da família, o consumismo vai ficar de lado. Agora, isso não quer dizer que não possa existir um mimo. Nada de errado em ter um mimo, né? Sair para jantar com a esposa, num lugar legal, comprar alguma coisa atraente de vez em quando, fazer um passeio diferenciado, mas esse mimo deve estar dentro do orçamento. Ele deve ocupar o seu espaço, desde que ele não seja algo exagerado, né? Algo que esteja limitando a minha possibilidade, tirar parte do que eu tenho para ajudar o próximo, para ajudar na pregação do Evangelho, e isso deve fazer parte também do nosso orçamento. Então, eu diria o seguinte, faça um bom orçamento e tenha o controle das suas emoções. Se você souber distinguir o que é desejo e necessidade, você vai ter um excelente direcionamento para não se tornar uma pessoa consumista. É interessante notar que, quando chega final do ano, as empresas que têm pessoas inadimplentes fazem um feirão. Olha, você pode quitar agora aqui com 70% de desconto e pagar o restante em 24 vezes, com o fim simplesmente de fazer você comprar mais, ficar mais endividado. Não tem nada de bondade dessas empresas, não é mesmo? Então, as pessoas deveriam ficar atentas para aproveitar essa oportunidade para equacionar, ficar 0 a 0 nas suas contas e, daí para frente, ter uma vida equilibrada. Agora, essa semana passada, na sexta-feira passada, nós tivemos a Black Friday, né? Que é uma feira do consumismo, porque está um desconto, eu não posso perder. É assim mesmo? Não podemos perder o desconto? Bom, eu vou aqui dar a minha opinião sobre Black Friday, e certamente o pastor Geraldo tem muita coisa legal para falar também. Eu diria o seguinte, realmente a Black Friday ela surgiu com o objetivo de estimular o consumo. Assim como todas as datas comemorativas, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, assim sucessivamente. Essas datas existiram, Dia dos Namorados, para estimular o consumo. Então, o comércio ele se aquece com essas datas, as pessoas querem vender, e aí você acaba se envolvendo com isso. A Black Friday ela surgiu também com interesses comerciais. As empresas desovarem os seus estoques, ok? E venderem. Então, o que eu digo para as pessoas? O seguinte, a Black Friday chegou, eu quero aproveitar a oportunidade, porque vai estar mais barato. Se você precisa comprar alguma coisa, então você vai, faça pesquisa e compre. Agora, se você não precisa, nem lembre que tem Black Friday, esquece esse assunto. Né? Não vamos comprar simplesmente porque está aparentemente mais barato. Eu estava ontem aqui
assistindo o noticiário e eu vi uma propaganda falando da tal da Black Friday, diz assim, você vai pagar apenas R$80 por mês, apenas R$120 por mês. Eles nem mencionam o valor total do bem. E as pessoas são condicionadas a achar, nossa, R$80 por mês, 50, 30, isso eu posso pagar. Mas não se lembram de que essas parcelas vão se acumulando com outras parcelas e daqui a pouco as pessoas estão endividadas. E a doença, Péricles, é uma lepra, a dívida é uma lepra, é uma doença que corrói a família, que faz com que a família ela tenha problemas de relacionamento, afeta, como eu disse aqui, o relacionamento com Deus. E a Bíblia deixa claro, quando ela diz assim, a ninguém deveis coisa alguma. Né? A Bíblia é muito clara desse aspecto, entre tantos outros conselhos de educação financeira. Então, a questão da Black Friday, o que nós temos que ter em mente é o seguinte, se eu preciso comprar alguma coisa, aí sim, eu vou ver as ofertas. Caso contrário, deixa passar em branco essa Black Friday. Deixa eu contribuir aí também nesse assunto, né? Dentro do que ele disse, eu tenho aqui dois conceitos aqui que ajudam muito, né? Eu vou pegar aqui o primeiro que diz assim, Lar Adventista, na página 372, diz assim, mediante uso inapropriado ou desavisado, o dinheiro tornar-se-á um laço para o seu possuidor. Veja bem, o que acontece aqui? Primeiro, desavisado, inapropriado e um laço. Essas três palavras fazem o que a gente chama-se de pessoa mal informada, pessoa que é levada pelo impulso e que cai no laço do próprio dinheiro. O dinheiro é um laço. E a pessoa te dá dinheiro para escravizar você. A pessoa te dá o crédito para ter você em sua mão. E isso é muito perigoso. O crédito é muito perigoso. E as pessoas, às vezes, usam o crédito porque acham que tem vantagem nisso. É muito perigoso. O crédito deve andar dentro do planejamento, como o pastor Toninho falou do orçamento. Outro conceito é de um escritor chamado Dwight Miller, diz assim, o casal que mantém cuidadosa, olha essa palavra, cuidadosa contabilização, como seu dinheiro é aplicado, em quase todos os casos, gasta menos e mais sabiamente do que um casal que não mantém registro contábil. Então, é importante a pessoa anotar. Dinheiro se faz no lápis, né? No papel, né? A gente está citando aí, você falou do meu pai, né? Eu me lembro do meu pai, né? E ele fazia conta, ele botava o meu irmão de um lado da mesa e eu do outro lado. Eu não sei se ele lembra disso. Aí ele ficava na mesa fazendo a contabilidade dele. Ele tinha lá um sistema de matemática bem antigo que vai somando. E soma 2 mais 3 mais 5 mais 4, 9 fora 0. Aí 3 mais 8, 9 fora 0. Aí eu brincava com meu irmão, caiu um 9 aí, pega aí debaixo da mesa. Ó, peguei isso aqui, pega aí. E ele ficava bravo, né? Então, mas ele anotava tudo. Eu que acompanhei meu pai, ele anotava tudo nas cadernetas dele, né? Isso é muito importante, né? A anotação, é isso que é o conselho. E cuidado, né? Não seja desavisado. Mas é muito fácil, está lá uma propaganda de um produto lá, e compare, né? Compare. Vamos ver se é verdade, né? Você, com 4, 5 cliques ali, você vai saber se a promoção mesmo em vez de ser Black Friday, é Black Mentira. Ele tem até um nome aí que eu não lembro, né? E aí a pessoa cai ali nesses papos aí de vendedor, meu amigo, tome cuidado, né? Não caia no papo de vendedor. Isso é muito importante. Vai te ajudar bastante aí a ser uma pessoa preparada, sábia, né? Inteligente. É isso que a gente precisa ser. Muito bem, nós já estamos aí indo para a parte final do programa, mas eu queria abordar ainda mais 2 temas. O senhor falou aí do pai que às vezes tinha uma vida mais difícil e ajudou, inclusive, vocês a serem mais controlados, mais econômicos, né? Não entrarem em despesas. Aliás, o livro de Provérbios fala muito sobre despesas. Ele fala o tolo e o sábio, né? Que um tolo entra em todas as dívidas e fica endividado. Mas vamos lá. Muitos pais tiveram uma infância dura. Seus pais não tinham condições de dar brinquedos, levar a Disney, levar o Beto Carreiro e começaram cedo na vida profissional. E agora, muitos desses pais procuram minimizar essa falta que eles tiveram, né? Dando ao filho tudo o que eles querem e precisam. Está certo ou está errado? Como funciona isso aí?
Ou estaria induzindo os filhos a serem consumistas? Pode começar, pastor Geraldo. Eu trabalho muito nessa área, né, de educação de filhos. É o assunto que eu mais gosto, né, de abordar, esse aspecto da educação de filhos. Tem dois tipos de você educar o seu filho, resumidamente, né? Você fazer diferente do que fizeram com você, porque foram muito cruel, foram muito assim rígido, hostis e talvez até severos, e você não quer que passar isso para o seu filho. E o outro é você fazer exatamente o que você recebeu, e aí você acaba refletindo no seu filho aquilo que você recebeu. Se for bom, que seja bom, e bom será. Mas tenha sido ruim, ruim será. O grande problema é que não são os filhos, né? As pessoas dizem, hoje os filhos, não são os filhos, são os pais que são os problemas. Afrouxam demais, liberam demais, perdem o controle, não têm paciência. Eu mesmo morei em Curitiba e eu ia a pé para o meu trabalho todo dia. Durante quase 12 anos eu ia a pé, andava 3,5 km, né, num bairro bonito lá. E eu lembro que eu via muitas creches, né? E os pais chegavam ali de manhã, encostavam o carro, deixavam uma criança, e a criança ficava lá naquela creche, e aí à tardezinha iam buscá-la. Eu lembro que às vezes eu via o pai entregando, a mãe entregando, e à tardezinha eu estava voltando, eles estavam pegando, né? Então, às vezes, os pais não têm tempo, os filhos, devido a essa vida, né, complicada, onde nós já falamos que a mulher tem que trabalhar, a mulher tem que sair, então, às vezes, vai afrouxando, né? E a gente quer dar para o filho ficar bem, e é lógico, todo mundo quer uma boa escola para o filho, todo mundo quer uma boa roupa para o filho, todo mundo quer uma boa comida, e o problema, às vezes, é que eles ficam muito soltos, né? É uma coisa muito perigosa isso. Eu acredito que a essência da família feliz está aí. A gente saber lidar com os filhos. Eu tenho filhos, eu sei que a gente educar não é fácil, é uma responsabilidade muito grande. A gente tem que fazer com muita oração, com muita comunhão com Deus, para pedir sabedoria, para que eles possam seguir o caminho, né? O caminho da honestidade, da integridade e da privação também. A gente tem que privar os filhos. Você não pode sair dando tudo que o filho quer, porque ele vai ser mal criado, né? Isso a gente teve de lição de sobra lá em casa, né? Nós passamos por uma fase difícil, depois meu pai melhorou, mas ele segurava, né? Aí eu falava, mas pai, a coisa está melhor agora, por que você não libera? Eu falei, não, meu filho, tem que segurar, porque senão acaba, né? Interessante, né? Então, é esse princípio da economia e o princípio da disciplina, né? A palavra disciplina vem de um vocábulo que quer dizer discipular. Então, você não disciplina o filho, você discipula o seu filho. E discípulo tem a ver com Jesus Cristo, né? Se você discipular o filho para Jesus, você descobriu a verdadeira educação. Este, com certeza, é o maior desafio de um casal, é educar os filhos no caminho do Senhor, para quando eles crescerem, eles não se desviarem dele, né? Segundo a Provérbios, né? A gente tem que ter essa paciência, tem que essa educação. É verdade que isso é o grande dilema hoje da família, né? Que você possa buscar a Jesus, buscar a Deus para levar Jesus para o seu filho. É isso que você tem que ter em mente, né? Péricles, eu vou aqui dar um testemunho de como nós educamos a nossa filha em casa, e hoje, como ela já é adulta, eu posso dizer que o método deu certo. Nós temos que ensinar os nossos filhos a valorizarem aquilo que têm, nós temos que ensiná-los a ter o desprendimento das coisas materiais da vida, nós temos que ensinar os nossos filhos a se relacionarem com o próximo e ajudar o próximo e a serem fiéis a Deus. O que nós fizemos? Nós demos uma mesada para a nossa filha. E junto com a mesada, a gente disse para ela, com a mesada você vai gastar com isso, com isso e com isso. Então, quando a mesada acabava, aquelas coisas que ela queria, não tinha, ela tinha que esperar a próxima mesada. Da mesada, ela também tirava o seu dízimo e a sua ofertinha que ela entregava na igreja. Então, ela já tinha um relacionamento com Deus na proporção daquilo que ela recebia. Quando uma criança tem uma mesada e ela percebe que a mesada acaba, ela vai entender que o dinheiro acaba. Assim como a mesada dela acabou, do papai e da mamãe, a mesada do papai e da mamãe, né, também acaba. Então, ela desenvolve a arte de ficar dentro dos limites. Uma coisa muito importante que nós fizemos, nós dávamos uma mesada independente das notas, independente das responsabilidades dela dentro de casa. Então, a mesada era uma forma de educar financeiramente. Agora, ela tinha tarefas, às vezes, que ela ganhava algo extra, mas ela tinha tarefas que ela não era remunerada.
Então, às vezes, o pai quer dar, por exemplo, dinheiro para os filhos porque os filhos guardaram os brinquedos. Eu acho que esta é uma responsabilidade da criança. Então, existem coisas que a criança tem que fazer para desenvolver a responsabilidade. Agora, nada de errado em, às vezes, você remunerar por algo extra que aquela criança fez. E você dizer, ó, se você ajudar aqui o papai ou a mamãe em determinada coisa, eu vou arrumar aqui o quarto e tal, eu vou lhe dar algo mais. Isso é interessante para a criança entender que, quando ela trabalha, ela tem algo mais que vai acrescentar naquilo que ela possui. E faça aqui um conselho muito cuidadoso para os pais, para não ficar remunerando os filhos por notas nas escolas. Sabe por quê? Porque os filhos têm desempenhos diferentes em notas, porque, às vezes, o filho tem mais habilidade com números, mas não tem tanto com a parte artística. Às vezes, o filho ele desenvolve mais essa parte criativa e não tanto quanto números. Então, eu conheço jovens que não eram exímios alunos nas escolas no que diz respeito a notas, mas se tornaram grandes profissionais. Então, remunerar por nota na escola é algo saudável? Eu não vou dizer que não deva fazer, mas deve-se tomar muito cuidado, principalmente quando tem mais de um filho dentro de casa. Eu entendo que o filho precisa realmente tirar as notas para passar de ano como uma responsabilidade. Então, se o pai quer remunerar por isso, tome os devidos cuidados. Agora, eu vou, por último, dizer algo que eu fiz com a nossa filha, que deu muito resultado. Nós levamos a nossa filha, sempre em oportunidades que nós tínhamos, para visitar famílias pobres. E nós doávamos brinquedos, doávamos cestas básicas. Então, ela foi em casas muito pobres, de chão batido, onde ali não havia um pai para cuidar da família, porque o pai estava na cadeia, e lá estava aquela mulher com aquelas crianças, e a gente deixou ali alguns brinquedos, a gente deixou ali uma alimentação. A minha filha viu uma realidade que ela não conhecia. E o que isto fez? Que ela valorizasse mais aquilo que ela tinha em casa. Então, quando ela queria gastar com dito consumismo, com as ofertas aí desse mundo materialista, secularizado, como o pastor Geraldo falou, a minha filha sabia que tinha muitas pessoas passando necessidades. Eu teria aqui lindas histórias para contar de testemunhos que ela deu. Hoje a minha filha é adulta, ela não é consumista, ela não fica só comprando coisas de marca, os últimos lançamentos daquilo que surgiu, ela é focada, ela ajuda, ela tem um plano de ajudar outras pessoas. Então, esta educação financeira dentro de casa começa com o exemplo dos pais. Não ficar brigando sobre dinheiro, ter uma vida equilibrada, ter orçamento, envolver os filhos e praticar algumas atitudes dentro da educação da criança, né, da formação da criança, para que ela, no futuro, possa viver bem com as suas finanças. Péricles, eu acho que você está sem áudio. Mas vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta para ambos, tá? Pegando uma frase do pastor Geraldo, falou logo no início. Sucesso na vida é ter uma família feliz? Ou sucesso na vida é estabilização financeira? Ambos. Bom, eu vou dizer o seguinte, a família, para ser feliz, ela tem que estar bem em várias áreas da vida, né? Na educação dos filhos, na sexualidade, na questão da saúde, e também entra a questão financeira. Então, eu diria o seguinte, que a estabilidade financeira ela vai contribuir para a felicidade da família, porque quando a vida financeira está estabilizada, a família poderá crescer com seu patrimônio, realizar os seus sonhos, tirar boas férias, trazer o conforto. Claro que essas coisas não produzem a essência daquilo que é a felicidade, mas a parte financeira ela faz parte desse processo. Então, eu diria o seguinte, às vezes a vida financeira está muito estabilidade e a família tem problemas sérios no relacionamento dentro de casa. Então, a estabilidade financeira, eu diria que ela é uma parte dentro desse processo que vai trazer a felicidade da família. Pastor Geraldo? Eu gosto muito de frases, né? Por exemplo, eu gosto de estruturar assim, minhas ideias em cima de pensamentos já bem estabilizados. Eu tenho aqui uma frase que eu gosto muito do Conselho sobre Saúde, diz assim, homens há que não agem com sabedoria, estão ansiosos por terem grande aparência, pensam que a exibição lhe dará inteligência. Hoje nós vivemos num mundo da aparência, né? Do visual. Hoje todo mundo valoriza muito. A pessoa de sucesso,
é a pessoa que tem uma casa própria, que tem um carro bom, que tem um bom emprego, que tem boas roupas, que os filhos são bonitinhos, que fizeram boas faculdades. Esse é um conceito perigosíssimo, né? As pessoas julgam o sucesso pelas aquisições e pelas aparências. Nós não podemos dizer que a família de sucesso seja isso. A família de sucesso é aquela que tem Jesus no coração, aquela que vive os princípios cristãos de devoção, de obediência a Deus, que existe harmonia, que existe equilíbrio, que existe paz, né? O marido e a mulher vivem em paz, os filhos vivem em ordem, e isso é o principal. Eu gosto de contar uma história real que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, de um homem que era alcoólatra, e ele vivia brigando com a esposa, os filhos eram ridicularizados, andavam assim mal vestidos, né? Eram pessoas humildes, né? E ele, então, era assim um homem que não parava nos empregos, ele gastava todo o dinheiro dele na farra, né? Aí ele se converteu, ele aceitou Jesus, e ele, como todo aquele que se converte, ele passou a ser um pregador, dava o seu testemunho, e ele colocou o púlpito dele no outro lado da onde ele tinha ouvido o pregador, na mesma praça, no Hyde Park, em Londres. É uma história real. E ele começou a pregar de Jesus, e pregava para as pessoas entregarem sua vida a Cristo, que Cristo é verdadeiro caminho, verdadeira paz, ele que vai dar a alegria da família, da vida. E então, alguns jovens passaram e começaram a ridicularizar ele, debochando dele, caçoando dele. E ele falou, e os jovens falaram, mas vem cá, você está falando de Jesus aí, quem é esse Jesus? Você nunca viu Jesus, você nunca falou com ele, você nunca esteve com ele, você nem sabe como ele é. Aí ele falou, meu amigo, eu não preciso estar com ele pessoalmente, mas eu o conheço. E ele transformou a minha vida. Antes eu era uma pessoa mal vestida, não parava nos empregos, vivia apanhando na rua, meus filhos eram ridicularizados, a minha esposa ficava sempre chorando. Hoje nós somos um lar diferente, temos paz dentro de casa, as crianças estão felizes, até tem umas roupinhas novas, eu estou bem colocado no trabalho, a gente tem boa comida, não temos luxo, mas temos alegria dentro de casa. Eu abandonei o vício, hoje eu sou um pai de família respeitado pelos vizinhos. E isso basta para mim. Eu estou aqui falando de Jesus porque Jesus fez isso por mim. E isso é o suficiente. Diz que os jovens baixaram a cabeça e saíram, né, sem ridicularizá-lo e até respeitando aquele homem. Então, essa é a verdade. A essência é Cristo na família, é o culto dentro de casa, é a comunhão com Deus. Esse é o verdadeiro sucesso, porque o nosso lar não é aqui nesta terra, o nosso lar é na eternidade. E nós que cremos em Cristo sabemos que nós vamos ter um mundo de paz, sem contas para pagar, sem pedágios, sem impostos, né? Sem competições, né? Sem shopping centers e suas aptidões gastronômicas, enfim, tudo vai ser tranquilo, equilibrado, tudo vai ser em harmonia. E desde já nós devemos desejar este lar. Nós devemos viver isso pela fé, com a comunhão a Deus e devoção. E se o casal está com Jesus, os filhos com Jesus, este é um lar feliz. Esta é a verdadeira casa feliz. Não é o conforto, não é a ostentação, não é a vaidade, mas sim a presença de Jesus dentro de casa. É isso que nós devemos focar, é isso que o marido tem que focar, a esposa tem que focar e levar os filhos a focar. E aí o resto é resto, né? Aí tudo vem consequência, você já tem um princípio, você tem um alvo, você tem um caminho, você tem um direcionamento. E eu sempre falo, muitas pessoas estão no caminho certo, mas na direção errada. E muitas pessoas estão na direção certa, mas no caminho errado. Então, você tem que estar no caminho certo e na direção certa. Cristo é o caminho e Cristo é a direção. Se o pai e a mãe buscarem Jesus, os filhos receberão a presença de Jesus no lar, e isso lá será um lar eterno, né? A grande alegria, a grande realização da vida de um cristão é essa daí. Eu queria falar mais coisas, perguntar mais coisas, melhor dizendo, inclusive sobre o tempo, mas o tempo acabou. Eu quero recomendar para vocês um livro muito bom, é pequeno, é fácil de se ler, é esse aqui, ó. Tá certo? Não esse aqui, porque esse aqui tem uma dedicatória. Tá certo? Esse é meu, mas você pode adquirir o seu. Como faz para adquirir esse livro, pastor Antônio? Obrigado, Périx, por fazer
esta lembrança do livro. É um livro de uma leitura rápida, bem barato. Ele é da Casa Publicadora Brasileira. Eu convido você que quiser adquirir esse livro de Educação Financeira, Administração Financeira da Família. E tem um outro, viu, Pérez? Eu escrevi, chamado Saldo Extra, também da Casa Publicadora. Esse é um pouco mais amplo, ele traz alguns conceitos importantes também. Esses dois livros, a Administração Financeira da Família e o Saldo Extra, eles podem ser adquiridos no site da Casa Publicadora Brasileira. Eu acho que é cpb.com.br, entrou lá no site, existe lá uma central de atendimento telefônico, você vai conseguir os números, você pode ligar ou adquirir pela internet. É um pequenino investimento, mas que vai trazer grandes resultados. Bem, rapidinho para fecharmos. Pastor Geraldo, suas considerações finais aí. Leia este livro que o Tony escreveu. Vai ser tão rápido, né? Com certeza, ele é o doutor da área aí, vive muito bem, né? Você falou aí de economia de marido e mulher, eu trabalhei em Santa Catarina, e lá no oeste catarinense, lá em Xanxerê, aquele povo amado lá, eu lembro de uma frase que eu ouvi lá no ano de 97, por aí, uma frase que ele corria lá, né, que eu ouvi de um pessoal amigo lá, no sotaque alemão lá do interior, vou tentar aqui dublar aqui, diz assim: o que o homem ajunta com a carroça, a mulher não pode espalhar com avental. Interessante, né? Era um jargão lá da época, era muito interessante. Então, o que o homem ajunta com a carroça, a mulher não pode espalhar com avental. Os dois têm que trabalhar juntos, né? Marido e mulher, na área financeira. Este é o segredo, né? Se o homem trabalha ou se a mulher fica em casa, os dois devem economizar e trabalhar juntos, né? Este é o meu conselho, a minha última palavra para o marido e a mulher que estão aí nessa área financeira tão delicada da vida, né? Tão importante, né? Mas com Jesus no coração e joelho no chão, vai dar tudo certo. Vá com fé, e a coisa mais fácil que tem é resolver o problema do dinheiro, né? É só não dar muito valor a ele e viver com economia e com simplicidade. Pastor Antônio, suas considerações, amigo. O pastor Geraldo falou aí sobre a importância, né, de Jesus na vida, no coração, na família. E quando nós amamos a Jesus, ele diz, né, lá em São João, que aquele que ama guarda os seus mandamentos. Quando Jesus está falando de mandamentos, ele estava se referindo aos seus ensinamentos, à sua palavra. E a Bíblia também é um livro de educação financeira. Eu não mencionei aqui vários versos, poderia ter mencionado sobre dívidas, sobre consumismo, sobre como cuidar bem das nossas finanças, como nós devemos cuidar do dinheiro em nossa vida, no relacionamento com Deus. E esta paz que o pastor Geraldo falou, ela virá realmente com a presença de Deus. Eu quero aqui lançar um desafio. Se você está vivendo hoje com uma vida financeira instável, tenha o propósito no coração de mudar essa situação. Siga os bons conselhos de educação financeira. Quer conhecer sobre esse assunto? Além desses materiais, talvez você não tenha condição de adquirir, mas se você tem acesso à internet, acesse lá o nosso canal no YouTube, o Saldo Extra, na plataforma NT Play, e busque ali como fazer um planejamento, um orçamento, como fazer investimentos certos, como gastar o seu salário. Tem um propósito de ter uma vida financeira estável. E eu deixo, terminando, um verso da Bíblia, que eu gosto muito, que está em Isaías, no capítulo 26, no verso 3, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, essa paz que o pastor Geraldo mencionou, que vem com a presença de Jesus, Deus vai trazer esta paz, se você tiver um propósito correto em sua vida, de viver em harmonia com a palavra do Senhor. E o texto aqui de Isaías diz assim: porque ele confia em ti. Confia que Deus vai lhe dar aquilo que você precisa para você viver com dignidade. Viver com dignidade não significa ser uma pessoa rica, próspera financeiramente. Viver com dignidade significa pagar as contas em dia, não dever nada a ninguém, ser fiel na devolução do santo e sagrado dízimo, ser generoso com as ofertas e educar as suas famílias com honestidade e integridade para que vocês deem um bom testemunho desse Jesus que está presente na vida de vocês. Façam a sua parte e Deus estará ao lado de cada um de vocês. Meus queridos, muito, muito, muito obrigado. Não tenho palavras para exprimir meu agradecimento para vocês, tá certo? Muito obrigado, Pérez. Foi um prazer estar com vocês. Valeu. Amém. Demais.
Tá, okay. Muito bom, tá, Pérez? Grande abraço para vocês, parabéns, então, tá? viu? Por favor, pastor Geraldo, faça a sua oração final. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esses momentos que passamos aqui juntos, por este assunto tão delicado, tão importante, tão vital. Que o Senhor possa abençoar cada casal, cada pessoa, cada lar, representando pelos ouvintes que nos assistem. Que o Senhor possa dar a paz, a alegria e a sabedoria no sábio uso do dinheiro. Que a tua bênção esteja sobre todos e a tua graça sobre todos, e principalmente sobre este programa. É a oração que eu lhe faço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E o conselho da semana é o seguinte: quando os temas como família e dinheiro são colocados juntos, que são questões delicadas, é preciso ter sabedoria. Por um lado, o dinheiro é necessário para o sustento e o bem-estar de todos. É preciso, então, buscar ajuda, entendimento, conhecimento, para que vocês possam organizar sua vida e serem felizes, tanto financeiramente quanto felizes na família. Que Deus abençoe vocês e até o próximo programa.